Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto, né, a nossa adoração, conversando sobre a revelação de Deus, sobre o amor de Deus, o interesse de Deus de fazer-se conhecido, não é, no mínimo necessário por todas as pessoas sobre a face da terra. Entendeu? Então, essa revelação dele se expressa de muitas maneiras. Estamos lembrando, nessa semana, tem um momento do nosso culto que a gente está falando sobre as maneiras que ele sempre usou, tem usado e vai continuar usando para se revelar a toda criatura, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Tá bom? A revelação exatamente é isso. O que é que a gente pode tomar como sendo a grande demonstração dessa revelação? Jesus. Jesus é a mais perfeita revelação da revelação de Deus. Entendeu? Então, Jesus é a clara, é a mínima e a essencial revelação de Deus, não é? Para todo ser humano. Você viu Jesus, você vê tudo a respeito, né? Tudo necessário dentro da revelação de Deus. Aí a gente usa isso para deixar bem claro o seguinte: é por isso que a Bíblia coloca que Jesus é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, é a pedra que determina toda uma construção, entendeu? A partir dele você entende tudo mais. Muito bem. Então, a gente tem expressado o seguinte: tudo, qualquer coisa na Bíblia ou fora da Bíblia, no cristianismo ou fora do cristianismo, que seja coerente com Jesus, que pareça com o ensino de Jesus, então isso é revelação de Deus. Isso é da revelação de Deus. Isso é de Deus. Agora, tudo aquilo que não é coerente com Jesus, não é coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, no cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que não é coerente com Jesus não é de Deus. Não é de Deus. Tá bom? É do homem, é da boa vontade ou da intenção, o que seja. Mas de Deus não é, mas é do ser humano. E o homem vai acreditando que é de Deus. Por exemplo, Moisés dizia que via Deus face a face. Isso é uma crença dele, é uma maneira dele dizer, mas isso não é uma realidade física. Ninguém, a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus, porque não pode ver, entendeu? Esses olhos, eles só enxergam coisas físicas, e Deus não é físico, tá? Não é matéria. Os olhos só enxergam matéria. E assim mesmo, vamos ver, porque o próprio ar, o próprio vento é matéria e a gente não vê. Entendeu? A gente não vê e é matéria. Então veja que nem tudo vê, né? Muito bem. A gente usa então essa informação, o que é de Deus, o que não é, o que é coerente com Jesus, o que não é coerente com Jesus. A gente usa isso para analisar os salmos. E estamos no Salmo 47. E até agora, Salmo 47, somente 2 salmos são integralmente coerentes com Jesus. Salmo 19, Salmo 23. E tem um salmo que é, digamos, dos piores até agora, piores, que são bem, muito, completamente diferentes de Jesus. É o Salmo 44, tá? Então, muito bem, vamos analisar o 47, não é, que hoje é o momento da gente analisar ele. Está aqui, deixa eu arrumar aqui para poder eu enxergar direitinho o texto. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, está aqui. O título do Salmo, o título que é atribuído ao Salmo é Deus é o Rei da Terra. Tá? Esse título é dado pelos tradutores, tá bom? E o título que vem do original, né, diz assim: Salmo para o regente dos filhos de Coré.
dos filhos, esse dos tem o mesmo sentido daquilo que a gente falava do Salmo de Davi, tá? Quer dizer o seguinte, ou foi escrito pelos filhos de Coré, ou um deles, ou foi escrito por alguém por ordem deles. Ou também foi alguém que escreveu como se fosse eles. Isso era muito comum, né? Muito comum, e ainda é muito comum, e comum entre os hebreus, né? E também alguém que escreveu sobre eles, né? Um é como se fosse eles, e o outro como sobre eles. Muito bem, então está aqui, versículo 1, o Salmo 47. Vós todos os povos, batei palmas, clamai a Deus com voz de alegria, porque o Senhor Altíssimo é temível, o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugará aos povos debaixo de nós. Aí começou a prepotência. Debaixo de nós. Se Deus ama os de lá como os de cá, e igualmente, por que ele vai subjugar os de lá nos pés da gente? Prepotência pura, carne pura, nada a ver com Jesus. Então vamos lá. Debaixo de nós e as nações debaixo dos nossos pés. Ele escolhe para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele amou. Você vê que no texto, por causa de tolices como esta, de Davi, não é? Israel hoje acha que pode fazer o que sempre faz com os vizinhos. E está lá fazendo, né? E não sei por que a ONU reclama isso umas 3 vezes por ano, não é? E se cala e deixa tudo explodir para lá, né? Pode matar à vontade, viu, Israel? Continua aí assaltando, matando, roubando, fazendo tudo. A gente está aqui fazendo o que está reclamando, mas pode continuar. Faça o que achar melhor. Então, Davi, você vê que desde lá, Davi já fazia isso com os vizinhos, né? E agora o salmista está dando aqui margem para que realmente se acredite nisso. Totalmente fora do interesse, fora do ensino de Jesus. Jesus manda que... Sabe como é a nossa guerra? Segundo Jesus, né? Sabe como é a nossa guerra com as pessoas? Com o mundo? Amar. Ser luz e sal. Ao contrário, totalmente disso aí que o salmista está falando. Muito bem. Aí diz assim, Deus sobe, né, com gritos de alegria, o Senhor com voz de trombeta, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai. Porque Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com entendimento. Deus reina sobre as nações, Deus se senta sobre o trono de sua santidade. Os chefes dos povos se juntaram ao povo de Deus. Se juntaram, não. Foram subjugados. É isso que no texto está inscrito. Não é juntado. Foram subjugados na cabeça do salmista. Tá? Se juntaram ao povo de Deus, ao povo de Abraão, né? Porque os escudos da terra pertencem a Deus e ele é muito exaltado. Olha, disso aí nada tem a ver com Jesus. Nada. Não tem nada de ser luz, de ser sal aí, não. O negócio aí é destruir, matar, roubar, fazer o que for, né? Porque o povo de Israel é superior aos demais, porque Deus já colocou todos os povos subjugados aos nossos pés. Prepotência, essa enfermidade que todos nós temos, criancices, doentices, entendeu? Então veja aqui, versículo 1 e 2, vós todos os povos, aplaudi e clame a Deus com alegria, porque ele é temível e dominador sobre todos. O salmista está dizendo algo coerente a Jesus,
mas com uma motivação incoerente. Sim, todo mundo deve exaltar a Deus pelo motivo de ele ser o Senhor, o Criador, o dominador, o Deus acima de tudo e todos. Isso sim é motivo para ser adorado. Agora, quando você vai ver o contexto, o salmista está usando isso para dizer que Deus vai colocar todo mundo aos pés de Israel, aí foge, não é? Foge da visão de Jesus. Totalmente. Versículo 2 e 3 é a segunda incoerência. O Senhor subjugará os povos debaixo dos nossos pés. Subjugará os povos debaixo dos nossos pés, como sendo... Aliás, aqui é 3 e 4 esse versículo, né? O Senhor subjugará os povos debaixo dos nossos pés, como sendo a nossa herança, povo escolhido por ele. O espírito carnal, prepotente e diabólico do salmista. Não é só ser amado e protegido que ele deseja, mas que seja superior e dominador sobre as nações, principalmente os povos vizinhos, justificando toda a maldade que sempre fizeram contra tais povos. É uma justificativa. Nós, povo, nós podemos maltratar os nossos vizinhos porque Deus já nos deu eles para que se subjugassem a nós. Essa é a carnalidade. É isso que está no espírito do salmista. Versículos 5 e 6. Deus sabe, Deus sobe com adoração, queridos. O salmista está dizendo que uma maneira de recompensar Deus por esta façanha injusta de ter e amar só um povo, não os outros, só o povo, uma maneira de recompensar isso, né? Cadê? É a adoração. Ele se sente recompensado. Olha, Deus gosta de adoração. Vamos adorá-lo para que ele faça isso que a gente sabe que ele vai fazer. Né? Ele será recompensado, exaltado, se isto for feito em relação a eles. Versículos 7, 8 e 9. Louvai a Deus, porque domina toda a terra, e com isto colocará todos os chefes dos povos sob o domínio de Israel. Muita carne. Esse canto final do Salmo confirma e explica a prepotência de Israel sobre outros povos e outras religiões. E faz entender o porquê sempre foram rebeldes contra a Babilônia e seus outros dominadores, e porque sempre foram um povo odiado, perseguido, até os dias de hoje, onde estão e no que fazem contra seus vizinhos. Não é as pessoas que não amam, eles é que se fazem odiados, fazem questão, brigam para serem odiados e usam o nome de Jesus, o nome de Deus para isso. A ideia é ser maus na vizinhança. A ideia é matar na vizinhança. Tomar o que é dos outros na vizinhança. O salmista mostra que esse espírito não é de agora. É de sempre. Sempre. Essa é mais ou menos o salmista aí, ele está mais ou menos a uns 800 anos, 900, 800 anos antes de Cristo. É coisa antiga. Verifique Moisés. Comecemos a olhar por Moisés.
O que é que Moisés tinha ideia sobre os moradores de Canaã? O que é que ele entendeu de Deus? Matar todo mundo e tomar as terras e tomar as riquezas. Ele entendeu que Deus queria isso. Jesus diz o contrário. Se Moisés entendesse mesmo Deus, ele entenderia a ordem de Jesus. Vá e seja bênção entre eles. Ame aquele povo. Seja luz entre eles. Seja sal entre eles. Seja bênção. E não matar, roubar e destruir. Totalmente diferente de Jesus.